Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, depois ao bispo, por dar a oportunidade de um leigo estar à frente da igreja para trazer um recado. Eu acredito que o bispo, sabendo da minha idade, ele espera que eu traga alguns conselhos para a igreja. Eu espero fazer isto. Quando eu era criança, a minha mãe fez uma coxa de retalhos para mim. Eu ficava encantado com aquele trabalho que ela tinha feito, cortando aqueles pedaços de pano coloridos, com as mais variadas cores. Nós morávamos na cidade, a nossa casa era muito grande e sempre tinha visitantes diariamente, e na frente tinha a fábrica de artigos de couro, arreios para montaria e para carroças e troles, e a gente vivia aquela vida sossegada do interior. Do nosso lado havia um vizinho que era alfaiate, e aí ele dava todos os retalhos de pano para a minha mãe, e ela recortava centenas de pedacinhos de panos coloridos, escolhendo os tecidos mais resistentes para fazer aquele trabalho, e eu ficava encantado com aquela coxa que ela me fez. Ficava maravilhado com aqueles desenhos que ela compunha. Também faz algum tempo eu li um livro de uma crente que morava em Belo Horizonte. Ela escreveu um folheto, um livreto. Essa escritora chamava-se Elza Hermínio, e o título do seu livreto era Retalhos da Vida. E nesse livro essa autora diz que a existência do ser humano, ainda que ele se considere só, mas assim mesmo é formada por pedaços de vidas, por situações e partes de nós mesmos, que contudo não se deixam de influenciar numa e noutras circunstâncias. Ela continuava dizendo no seu livro: a gente passa pela vida experimentando alegrias, tristezas, angústias, fantasias e sonhos, e assim vamos levando, vencendo os anos até alcançar a maturidade. Eu fico lembrando dos retalhos coloridos que minha mãe cortava para fazer aquela coxa. Mas a vida pode compor-se de pedaços de tristezas que são costurados com amarguras e desesperos por muita gente. Muitas vezes esses pedaços não conseguem resistir os impactos e dos puxões que o mundo provoca a cada passo do nosso viver. Na verdade, entre as muitas coisas ruins que a nossa vida apresenta, também existe muita coisa boas. E situações que Deus concede a cada um de nós, os crentes. Sabemos que a Bíblia nos assegura que toda a criação divina traz um rótulo de qualidade.
Amados, costurar a vida é uma arte que pouca gente consegue dominar. Muitas vezes, alguns vão até ao desespero. Irmãos, saber perder é uma arte que deve ser aprendida e praticada por todos os que desejam viver uma vida sadia e equilibrada. No compasso da nossa vida, surgem repentinamente situações que nunca esperamos, e isto é semelhante a uma parada inexplicável, e com ela a perda. Nestas horas não podemos interromper a melodia que Deus nos deu para executar. Falando em melodia, eu me lembro também do grande mestre Paganini. Segundo sua história, ele encontrava-se apresentando num grande auditório quando uma das cordas do seu violino partiu. Todos ficaram surpresos e estarrecidos, menos o artista. Ele continuou tocando quando de repente outra corda quebra também. No silêncio, o próprio mestre não sabia o que fazer. No entanto, Paganini continuava tocando as notas das cordas restantes, até que num determinado momento, com a única corda no instrumento, ele consegue finalizar o concerto. Foi a vitória, foi o sucesso. Aprendemos com essa história que não devemos parar nem interromper o ritmo da vida quando perdemos alguém que amamos. Nem mesmo que você tenha que tocar sua melodia com apenas uma corda só. Vá em frente, pois a sua vida voltará a vibrar, principalmente quando temos Deus conosco. A Bíblia nos ensina de que as perdas não foram feitas para nos derrotar. Dentre todas as coisas ruins que a vida nos apresenta, temos a morte, que se destaca como a maior inimiga do ser humano. Nem sempre ela se apresenta de forma a nos dar um tempo para a gente refletir, ou mesmo para buscar a ajuda de Deus. Ela também não manda recados e nem aviso, na sua maioria das vezes. O apóstolo Paulo nos avisa de que, dentre os inimigos do crente, a morte é uma das principais. E ele diz o seguinte: pois Cristo tem que reinar até que Deus faça com que Ele domine todos os inimigos. E o último inimigo que será destruído é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Amados, quando olhamos para o longínquo passado, para o princípio de tudo, vemos Deus na sua grande criação, incluído o primeiro casal de humanos, Adão e Eva. Diante disso, só podemos exaltar e glorificar a nosso Deus pelo seu grande poder criativo. Tudo ele fez em 6 dias, descansando no 7º dia. A Bíblia nos informa de que Deus descansou e viu que tudo quanto ele tinha feito era tudo muito bom.
Gênesis 1:11. Porém, nós que lemos a Bíblia, conhecemos a história e sabemos como o inimigo iludiu Eva, e esta e seu marido esqueceram da proibição de Deus e desobedeceram. Este acontecimento trouxe consequências tremendas e funestas, com reflexo na vida de todos os seus descendentes, chegando até nós hoje. Esse pecado prometeu ou promoveu o afastamento daquele casal de Deus, e a morte veio a reinar sobre todos os humanos. Paulo, escrevendo, disse: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Entretanto, dentro dos seus planos, veio o Senhor Jesus Cristo, veio em pessoa para nos restaurar e dar-nos a alegria do perdão e da salvação a todos nós. Entretanto, mais dias ou menos dias, a tristeza bate à nossa porta. A chegada da morte é um acontecimento triste, quando não se transforma em tragédia. Amados, minha família é muito grande, e a morte vem levando um a um. Todos estão sendo chamados por Deus, todos vão ficando idosos e dando lugar aos mais novos. Perdi meus pais, perdi 6 irmãos, também a minha amada esposa. A verdade é que o tempo passa, mas a saudade permanece para sempre. Estivemos juntos 60 anos, 8 meses, 17 dias. Infelizmente, só damos valor ao que temos depois, quando perdemos. Ela era a minha amada, a minha confidente, a minha amiga e companheira nas mais diversas fases da vida. A dois, não passo um dia sem me lembrar do seu gesto alegre, da sua disposição, do seu trabalho, do seu amor para com todos. Naquele dia, 17 de abril de 99, ela foi para a UTI. O médico recomendou que eu devia ir para casa, voltar ali pelas 5 horas em ponto. Voltei nessa hora com meu filho, fiquei na sala de espera. Demorou um pouco até que chegou um médico. Eu estava com meu filho, ele apareceu, começando a disfarçar um pouco, até dar a notícia. Ela teve uma parada cardíaca. Entretanto, eu estava perto, mas ela não resistiu. O mundo desabou sobre mim. Até hoje choro ao lembrar-me do ocorrido. Sei que ela está muito melhor do que eu, mas a saudade não me deixa. Volto à palavra de Deus e encontro o seguinte: você não precisa ter medo, porque eu sou o teu Deus. Eu lhe darei forças. Eu vou ajudar você em pé, firme, com a minha mão vitoriosa
com a minha vitoriosa mão direita, Isaías 41, versículo 10. Mas somos humanos e falíveis, mas Deus fala novamente. Quando atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Isaías 43, 22 e 3. Queridos, nem sempre é fácil aceitar a morte de alguém que amamos, mas todos nós sabemos que ela é um fato da vida e que precisamos humildemente aceitar. O salmista escreveu: ó Deus, meu Deus poderoso, toda manhã cedinho eu vou te procurar. Preso nessa terra seca, meu corpo e minha alma têm sede de ti. Salmo 83, versículo 1. Queridos, somente na palavra de Deus encontramos conforto e esperança, porque sabemos que o nosso Espírito é eterno e que o Senhor Jesus foi preparar lugar para cada um de nós. Está em São João 15, versículo 2. Na leitura que fizemos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Paulo está dando um cântico de vitória, procurando nos confortar, principalmente a quem está passando, ou mesmo quem já passou por situações semelhantes, com a prova de uma perda. Nesta carta, Paulo realça a esperança de que devemos ter na vida eterna e na grandiosidade que ela nos oferece na vida com Cristo. Porém, preste atenção no versículo 18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Querido, aqui está a nossa esperança, a vitória na vida eterna. Meu desejo com esta mensagem desta noite é apenas lembrar os irmãos que no trato diário com os nossos familiares, especialmente com aquela ou aquele que amamos, seja de uma forma amorosa, sincera, fiel e amiga, porque um dia vai acontecer isto com cada um de nós, e depois não tem graça ir no cemitério levar flores. Mesmo sabendo e crendo que nos céus nós iremos gozar de tudo aquilo que Deus tem nos prometido pela sua palavra, nosso alvo é apenas lembrar os irmãos de que a Bíblia nos diz que a nossa vida aqui é temporária e nos céus é por toda a eternidade. Nós tínhamos conversando, lendo um livro, e o escritor estava dizendo, comparando o que é a eternidade, e ele disse que a eternidade é a mesma coisa que se nós quiséssemos secar todos os oceanos e mares do nosso planeta de gota a gota. Não acaba nunca. O Senhor Jesus Cristo sabe exatamente como se sente aqueles que estão tristes e saudosos. Quando a vida colocou uma cruz diante dele, ele tomou o que de pior lhe podia acontecer e a transformou no que de melhor poderia ocorrer na vida dos seus discípulos, suportando em nosso lugar aquela terrível cruz. A cruz era pecado,
exclusivamente pecado. Ele, porém, transformou um instrumento de redenção do pecador. Era óbvio, ele transformou em revelação do amor. Jesus transformou a cruz na palavra mais nobre para a redenção proclamada por Deus para todo aquele que nele crê. Jesus não apenas suportou a cruz, ele a utilizou. Uma religião com uma cruz em seu centro não oferece mero consolo, nem simplesmente estanca as lágrimas, oferece poder moral e espiritual em cântico de Páscoa. Amados, eu considero as saudades de alguém que foi levado por Deus como uma manifestação do amor que continua, porque um dia vamos nós encontrá-los novamente. Esta é a minha esperança. Eu cheguei a sonhar com a morte já mais de uma vez. Eu fico encantado com o que é que vai acontecer. E estou esperando a qualquer momento. Amados, a promessa do Senhor Jesus nos diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Eu encontrei num livro evangélico que um senhor esteve certo dia esperando a barca para atravessar a Baía de Guanabara, ali do Rio para Niterói. Eu fiz muitas vezes aquela travessia. Isso aconteceu naqueles dias tumultuosos da Segunda Guerra Mundial, e esse senhor, escritor, estava junto com o seu vizinho esperando a barca, até enquanto eles esperavam, o vizinho desabafou o seu coração dizendo ao escritor: meu filho está na Força Aérea da Inglaterra. Eu ontem fui o aniversário da sua mãe e ele mandou um telegrama. A voz do homem tremeu de emoção ao acrescentar: pobre rapaz, não sabia que a mãe falecera vários dias antes dele lhe mandar aquela mensagem. Ele está tão distante e ficará inconsolável quando souber do fato, que eu não tive coragem ainda de lhes contar e de lhes comunicar o ocorrido. Amados, enquanto o mundo está debaixo de tristeza, a palavra de Deus está nos dizendo, repleta de conforto. As Escrituras dizem que toda a Trindade divina está empenhada num grandioso ministério em favor dos que choram. A coxa de retalhos nos vem à memória, e nossa vida é parecida, cheia de altos e baixos. Entretanto, nossa esperança está nas mãos de Deus, e eu sei que Ele deseja o melhor para cada um de nós, para os seus filhos. Eu estive lendo hoje de manhã Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz assim: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obras, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nesta leitura eu entendi que o autor de Eclesiastes está nos aconselhando a fazer e a dizer tudo o que pudermos a quem amamos, porque os sentimentos que dão sentido à nossa vida aqui na terra devem ser executados enquanto estivermos juntos. Nossa esperança está nos céus, onde iremos todos juntos alegrados na presença do nosso Deus e dos nossos queridos que estiverem lá. Creio por isso que Paulo quis dizer, e que ficou registrado em Romanos 15, 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz ao confiarem nele,
para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Viver é também sofrer. Amar é já se abrir para o sofrimento ou não? Eu até acho que quem ama pouco sofre menos. Quanto mais a gente ama, e quanto mais gente a gente ama, mais estamos atrelados ao destino da pessoa amada, não é verdade? O egoísta eu acho que sofre menos. Quem ama e quem tem coração grande para amar muita gente, certamente sofrerá, será sensível à dor da pessoa amada, é mais solidário. E eu louvo a Deus porque nós temos um Pai no céu que nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, deu-se a si mesmo. Jesus chorou no enterro, não foi? Jesus sofreu a dor da separação, a saudade, partilhou da miséria humana. Precisamos aprender de uma vez por todas que amar é também sofrer. E Deus ama e sofre por nós. E Ele disse uma coisa: nunca nos deixaria sozinhos, nunca nos abandonaria, jamais nos deixaria órfãos. Podemos dizer também, jamais nos deixaria viúvos, jamais nos deixaria desamparados. Se perdermos a pessoa querida e amada, eu nem pode passar pela minha cabeça o significado de perder a Cristina, por exemplo. Eu chorei quando o vô Raul falava. Ele estava chorando, eu estava chorando. Eu não sei o que significa isso. Eu acho que eu ia morrer também um pouco. Mas ia encontrar forças como o vô Raul encontrou para seguir adiante. Agarrado no Consolador, porque o meu Criador é o Criador da Cristina, e quem me consola e preenche o vazio existencial deixado agora pela ausência da pessoa amada é nada mais nada menos do que o Criador da mesma. Então Ele pode verdadeiramente nos satisfazer, nos preencher. Sentiremos saudades, mas tocamos a nossa vida adiante, porque a vida é mais do que casamento, não é? A vida é mais do que alegria até. A vida é mais do que felicidade. Essa vida é transitória e passageira. Vamos colocá-la a serviço de Deus, a serviço do bem. Quando nos faltam filhos, podemos adotar um monte deles. Não podemos? Não estou dizendo necessariamente legalmente adotando, mas não nos faltará filhos neste mundo. Quando nos faltar um parente, nós temos muitos irmãos e temos muito que fazer nesta vida com a graça e a consolação do Senhor. O Senhor jamais nos desamparará. E a glória do presente, as tristezas do presente não podem ser comparadas com a glória que está por vir. Então, anima teu coração, alegre-se, porque em breve nos veremos todos lá na glória. Que tal todo mundo aqui um dia lá no céu, hein? Quando se fizer chamada, conhece esse canto? Quando se fizer chamada, vai ser o Pedro que vai fazer chamada? Quem vai fazer chamada? Quando se fizer chamada, lá no céu eu estarei, é isso? Lá estarei. E você? Eu tenho certeza da minha salvação. E essa certeza é baseada no grande amor de Deus e no que Ele fez por mim na cruz. E você?
Ele é o meu Salvador. Sabe por que eu tenho certeza de salvação? Porque Ele é o meu Salvador, a quem eu me entrego. Gracioso Pai, cheio de misericórdia e de consolação, opera também no físico, curando, opera também na alma, curando a alma, curando o físico, restaurando o vigor espiritual. Senhor, santifica-nos, abençoa-nos, abençoa as nossas casas. A começar pela nossa casa, Senhor, vai alcançando nossos vizinhos também, vai alcançando nossos conhecidos, que tanto precisam de conhecimento da Tua Palavra, do Evangelho, que tanto precisam da Tua misericórdia. Seja esta uma semana de paz, de bênção, de vitória na vida do Teu povo. E quando o Seu povo agora se dispersa, quando cada um sai aqui e vai para a sua casa, e depois tem os seus afazeres do dia a dia, Senhor, opera no coração desse povo, que esse povo seja um povo missionário, um povo como um instrumento nas Tuas mãos, de bênção, que não vivam somente para si, mas que encontrem a grandeza de viver para Ti e de viver uma vida que agrada ao Senhor e que toca e que atinge e que abençoa a vida daqueles que estão ao nosso redor. Vai salvando vidas, Senhor, conforme nós passamos. Que nosso testemunho seja um testemunho eloquente, um testemunho de graça, um testemunho humilde, mas cheio de amor e de consideração pelo nosso próximo, que desperte o interesse, que acenda uma luz no coração daqueles que nos rodeiam, em nome de Jesus, Senhor.